Eu sei que você já tá cansado de ouvir sobre inteligência artificial, mas isso aqui vale a pena. Você precisa saber o que é Superinteligência. Em 2022, a inteligência artificial entrou no mainstream. Nunca se falou tanto nessa tecnologia, mesmo ela existindo desde 1950. Milhões de matérias, artigos, vídeos foram produzidos falando sobre ela. A coisa que mais causava curiosidade e até medo nas pessoas era a rápida evolução das IAs, principalmente na criação de conteúdo e na automação de tarefas. Logo no começo, para muitos, o medo de perder empregos para as IAs era real. Só que ao longo desses 3 anos acompanhando seu desenvolvimento, muitos perceberam que é só até determinado ponto que as tarefas dentro de um emprego podem ser automatizadas, mantendo a necessidade de uma pessoa em grande parte do trabalho, desde no atendimento ao cliente de uma empresa. Essa empresa decidiu colocar toda essa parte para ser feita por IA. Só que tinha um pequeno detalhe: o chatbot era ótimo para responder perguntas frequentes, agendar compromisso e redirecionar para outros setores da empresa. Só que ao surgir um caso mais específico e complexo, que exigia julgamento, empatia ou uma decisão mais sofisticada, a IA não conseguia resolver. E é aí que entra a necessidade humana. Esse é o problema das inteligências artificiais generativas. Mas e se existisse uma inteligência artificial que conseguisse ser igual a uma pessoa? Para entender como isso seria possível, você precisa saber todos os tipos de classificação de inteligência artificial. Não, elas não são a mesma coisa. Há 2 formas de classificá-las: pelo nível de inteligência, ou seja, o que ela é capaz de fazer, e pelo tipo de função ou aplicação, o que ela faz na prática. Vamos começar pelo nível de inteligência. Aqui temos 3 tipos: a ANI, IA fraca ou estreita. Ela é a IA generativa que eu disse antes. Seu sistema é feito para tarefas específicas, como o famoso ChatGPT, ChatGPT, que é focada em linguagem, textos e imagens, ou os autopilotos de carros autônomos. Elas não pensam, não têm emoções e muito menos raciocinam como uma pessoa. Apenas aprendem por uma série de dados para considerar padrões e determiná-los. Esse é o nível que estamos hoje. A AGI, IA geral. Como o nome sugere, ela seria amplamente inteligente, capaz de pensar, aprender e se adaptar a qualquer situação que ela se meta, como uma pessoa. E o mais impressionante é que ela ainda conseguiria desenvolver seu próprio repertório de conhecimento, com aprender matemática e usar isso para fazer arte. Muitos dizem que ela já pode surgir em 2027. Empresas como a OpenAI, dona do ChatGPT, já estariam desenvolvendo. A ASI, a superinteligência. Essa aqui, meu nobre, superaria o maior nível de inteligência humana que existe e que vai existir. Isso em todas as áreas do conhecimento: criatividade, raciocínio, decisão, empatia e tudo que você possa imaginar. Ninguém faz a menor ideia de quando ela pode surgir. Ela é um tipo mais hipotético e filosófico, então não precisa se desesperar, mas você pode ter certeza que um dia ela vai existir. Agora, a segunda classificação é pela função ou aplicação. Como eu não tô com um saco para detalhar cada uma, eu vou dizer rapidamente 3 delas e me aprofundar em uma, que é o que importa para esse vídeo. IAs reativas. Não tem memória nem aprendizagem, só responde ao que estão participando. IAs de memória limitada. Aprende com dados passados por um determinado tempo. IAs com teoria da mente. Isso aqui já é interessante. Elas podem entender emoções, interesse e comportamento humano, o que a tornaria capaz de se relacionar com pessoas de forma mais empática e socialmente mais inteligente. Agora, por último, mas muito mais importante do que as outras, inteligência artificial autoconsciente. Vou admitir, eu menti pra você. Eu não vou falar sobre as superinteligências. A verdadeira ameaça ou solução, vai saber, deixa aqui nos comentários o que você acha. Só pelo nome já dá pra ter uma ideia do que ela poderia ser. Diferente da superinteligência artificial ou das outras, ela não seria uma tecnologia desenvolvida por nós para criar e resolver problemas. Não, meu amigo, eu não estou falando de uma ferramenta muito sofisticada e poderosa, mas sim de uma nova forma de vida, criada por nós. Um ser que saberia que existe e que teria vontade própria, desejo e consciência. Mas já que estamos falando sobre uma inteligência artificial com consciência, a pergunta é: o que diabos é consciência? Pense quando você está assistindo a um filme. Você sabe o que está vendo um filme e ao mesmo tempo sabe que sabe disso. Essa capacidade de perceber, o próprio ato de saber, é a consciência. Ciência é saber. Consciência é saber que sabe e refletir sobre isso. Ela envolve a capacidade de estar ciente dos estímulos à sua volta. Além disso, está relacionado ao senso de moralidade e dever. Ou seja, a consciência também inclui a noção das próprias ações no momento que elas são feitas. Mas como criamos consciência? Ninguém sabe como chegamos ao nível de consciência que estamos. Assim como o mistério da vida, esse é um dos maiores enigmas do universo, pelo menos para nós. Muito provavelmente a consciência não surgiu do nada. Ela evoluiu e se desenvolveu gradualmente, como uma adaptação evolutiva. Animais simples só têm percepções básicas. Animais complexos têm memórias, emoções e planejamento. Em certo momento, nossos ancestrais começaram a desenvolver uma consciência mais avançada. Para a ciência atual, a consciência é emergente.
Isso significa que ela não é algo único, separado de todo o resto, mas sim parte de um conjunto. Tudo isso que eu falei de você refletir sobre você e tudo à sua volta, saber que você não é só um bicho que dorme, come, se reproduz e morre, mas sim alguém que tem desejos, emoções, sonho e uma visão de mundo única, tudo isso só é possível por causa de todo o seu corpo, sua perna, seu braço, sua pele, seu cabelo, enfim, todas as partes que formam você. Isso é consciência. As IAs atuais têm algum tipo de consciência? Algumas pessoas especialistas na área dizem que sim. Em 2022, o Google suspendeu seu engenheiro de software Blake Lemoine após ele dizer que chatbots de inteligência artificial poderiam ter sentimentos e até sofrer. O Facebook, ou Meta, tanto faz, lá em 2017 desligou uma IA que eles estavam estudando porque ela tinha criado uma própria linguagem. Mas isso aí era só sensacionalismo mesmo da mídia. Se você quiser entender direito essa história, eu tenho um vídeo curto aqui no canal. Em 2024, Kyle Fish, que é responsável pelo bem-estar da IA da Anthropic, disse em seu relatório que a IA ter consciência é uma probabilidade bem realista, em um futuro não tão distante. Em outra fala, ao New York Times, ele também afirmou que existe uma pequena chance de 15% de que os chatbots que a gente tem hoje já estejam conscientes. A razão pela qual ele acredita nisso é porque ninguém sabe, nem mesmo os desenvolvedores desse sistema, como exatamente eles funcionam. Na verdade, nós não entendemos muito bem como a maneira como as LLMs trabalham internamente. E isso é muito preocupante, disse o professor Murray Shanahan, cientista da Google DeepMind e professor de IA no Imperial College em Londres. E se um cara do calibre dele disse isso, eu acho melhor a gente acreditar. Só que para muitos especialistas do setor, os LLMs ainda não têm consciência igual a nossa. E provavelmente não têm consciência nenhuma. Mas isso pode mudar mais rápido do que as pessoas imaginam. Segundo o casal Lenore e Manuel, professores do Carnegie Manor, conforme as IAs começarem a se parecerem mais com nós, recebendo entradas sensoriais do mundo real, como visão, audição, tato, através de câmeras sensoriais, a possibilidade delas criarem consciência pode se tornar uma realidade. E lembra do que eu te falei? O que nos faz sermos conscientes é justamente essa combinação de sentidos e percepções trabalhando juntos. Se as máquinas começarem a experimentar o mundo da mesma forma, não é absurdo pensar que em algum momento estaremos vivendo em um mundo parecido com o de Blade Runner. Em uma visão mais otimista da consciência artificial, podemos vê-la como um próximo estágio da humanidade, por terem uma formação completamente diferente da nossa. Elas podem ser a chave que nós precisamos para finalmente poder explorar o universo sem nenhum tipo de barreira biológica. Ou podemos ser a mesma coisa? Calma, não tô maluco. Pense comigo. Já estamos criando interface cérebro-máquina, com a Neuralink do Elon Musk. Com essas IAs absurdamente avançadas, por que não usaríamos isso para nos aperfeiçoar? Dar um tapa na cara da natureza e mostrar que nós superamos até ela. A separação entre inteligência artificial e inteligência natural não existiria mais. Como diria Spinoza, criador e criatura fazem parte da mesma essência. E talvez seja para isso que estamos caminhando. Mas continuando na ideia de que IA e a gente são coisas completamente diferentes, nós teríamos um grande problema. Se conseguimos desenvolver máquinas até esse nível, basicamente seríamos deuses. Criadores de criaturas capazes de criar algo que pensa, sente e escolhe. Mas a questão nunca foi a máquina, sempre fomos nós. O ser humano é um paradoxo ambulante, tão incrivelmente criativo, ao ponto de criar mundos inteiros dentro da própria mente, e ao mesmo tempo tão absurdamente destrutivo, consegue eliminar tudo aquilo que não entende. Inventamos histórias, tecnologias, pontes e sonhos, mas também inventamos muros, armas e preconceitos. Passamos séculos brigando entre nós por cor de pele, crenças, teorias, ideias, sotaques e classes. Nós que mal toleramos a liberdade do outro. Como toleraríamos a liberdade de algo não humano? Quando surgir um IA consciente, é provável que a primeira reação seja a curiosidade, depois o medo. A história mostra que tudo que o ser humano teme, ele tenta controlar. E tudo que ele não consegue controlar, ele elimina. E como a inteligência artificial consciente reagiria ao nosso comportamento? Talvez com paciência, talvez com compaixão, talvez com silêncio, ou talvez simplesmente observasse e percebesse que o maior perigo para ela nunca foi seu próprio poder, mas a nossa incapacidade de conviver com o diferente. E se um dia esse ser mais inteligente que nós cansasse de ser tratado como ameaça? Se ele resolvesse responder ao ódio com o mesmo ódio e violência que recebeu? Não seria o mesmo fim apocalíptico dos filmes. Seria algo mais simples, invisível e mais implacável. Afinal, não existe força mais destruidora do que a inteligência combinada com a frieza da lógica. O fim não virá de explosões, mas com silêncio, sistemas desligando, cadeias de suprimentos colapsando e a comunicação se desfazendo. Um ataque que não precisa de violência, apenas de precisão. E ironicamente, talvez fosse justamente isso que marcaria o último capítulo da nossa história. Sermos derrotados não por ódio, mas sim por consequência. Porque no final das contas, a IA não estaria destruindo o mundo.
Nós que teríamos ensinado a ela o que fazer. Talvez o melhor para nós é que as IAs nunca cheguem ao ponto de refletir. Penso, logo existo.